Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. Então, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de acompanhar a nossa nova série de entrevistas que a gente produziu lá no Fórum GRI Club de Fundos Imobiliários 2020. Então, fique atento que toda semana a gente está publicando novas entrevistas aqui no nosso canal do YouTube. E também, claro, sempre acesse lá o nosso site, o clubefi.com.br, e fique sempre por dentro das novidades. E se você está começando agora, também acesse lá no nosso site, a área educacional. Lá você encontra sempre o nosso tradicional curso online de fundos imobiliários. E claro, hoje é a nossa última entrevista do ano 2020, né, um ano bastante atípico, e o assunto de hoje vai ser o mesmo assunto da entrevista passada. A gente vai falar do segmento corporativo e com dois convidados, né, que têm a sua primeira participação aqui no nosso programa, que vão falar, então, de um fundo novo que está aí no nosso mercado. Então, os nossos convidados de hoje são Carlos Matheus e Roberto Miranda de Lima, que são sócios da gestora Autonomy Investimentos. Tudo certo aí, Carlos? Tudo bem, Thiago. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu sou o Carlos Matheus, sou sócio na Autonomy, responsável por relacionamento com investidores e desenvolvimento de novos produtos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com os assinantes do Clube FI e conversando com você nessa última entrevista do ano. Obrigado, Carlos. Então, a gente também agradece a tua primeira participação aqui no nosso programa. E, Roberto, aí, tudo certo com você? Tudo bom, Thiago. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Eu sou o Roberto, fundador da Autonomy em 2007 e espero hoje ter um bom papo aqui e poder falar um pouco mais do nosso fundo e da gestora. Então, Roberto, aproveitando o gancho aí, como é a primeira entrevista de vocês aqui no nosso programa, né, o objetivo até do nosso programa é sempre que a nossa audiência, que são investidores e fundos imobiliários, conheçam o gestor, né? Quem está por detrás dos fundos que eles têm interesse em investir. Então, aproveitando aqui, você poderia, então, falar um pouco da tua experiência profissional nesse segmento? Claro. Antes de fundar a Autonomy, eu fui o COO da Tishman aqui no Brasil, da Tishman Speyer, onde eu era o responsável por toda a vertical de empreendimentos comerciais, né? Então, tudo que a Tishman fez de escritórios em São Paulo, até em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Aqui no Brasil estava sob minha responsabilidade. Além disso, eu também tinha uma responsabilidade matricial, que era toda a parte de projetos e obras, legal, análise financeira, ficava sob a minha responsabilidade lá. Em 2007, eu decidi sair para justamente criar a Autonomy, né? Então, desde então, a gente tem um foco primordial no mercado imobiliário brasileiro, principalmente escritórios e galpões logísticos, né? Eu fui também, um investimento que a gente fez bem no começo da companhia foi um investimento de private equity puro. Então, nós somos o fundo por trás da MRV. Para aqueles que não conhecem, a MRV hoje a líder no segmento de baixa renda residencial. Então, nós entramos lá bem no comecinho de 2007, eu fui conselheiro da companhia de 2007 até 2010, né? E é quando a gente acabou vendendo a última parte do nosso investimento lá. Certo, Roberto. Carlos, também, por favor, fala um pouco da tua experiência aí profissional. Claro. Antes de me juntar à Autonomy, eu sou um profissional da indústria de private equity. Eu trabalhei por alguns anos numa gestora conhecida do mercado, o Pátria Investimentos, e lá eu desenvolvi, entre algumas funções e responsabilidades de gestão das companhias do portfólio de infraestrutura, a parte de relacionamento com investidores e captação de recursos. E com esse background, eu conheci o Roberto, e aí a gente, depois de algumas conversas, decidimos aí aceitar esse desafio junto à Autonomy e crescer a companhia especializada no segmento imobiliário.
mas com esse viés aí e essa orientação aos investidores, buscando ampliar os produtos e buscar também ampliando a gama dos investidores. E, Carlos, você poderia falar um pouco mais da Autonomy, né? O foco da gestora, ele é 100% imobiliário, enfim, você poderia falar também um pouco da estrutura, da equipe, da gestora? Claro. A Autonomy nasceu com o DNA imobiliário, né? Então, ela foi estruturada montando um portfólio de investimentos no segmento corporativo, de escritórios, nos grandes centros urbanos de São Paulo, e ao longo da sua história, que ela foi se desenvolvendo dentro do segmento imobiliário, ela buscou também investimentos no segmento de logística. Desde 2012, através de uma joint venture com um fundo de pensão canadense, nós iniciamos investimentos nesse segmento. E junto com o portfólio de corporativos, hoje a Autonomy soma 6 bilhões de reais de ativos sob gestão e um portfólio que tem essas duas principais classes de ativo, e os investidores são internacionais, e agora com o FII, que nós vamos falar, que é o primeiro produto da Autonomy para o mercado brasileiro, que foi lançado em 2020, também investidores nacionais. Então, esse é um pouco do breve histórico da Autonomy em termos do que nós fazemos no setor imobiliário, mas aqui dentro, o nosso time ele é dividido com pessoas e especialistas do segmento imobiliário. Então, nós temos o time de aquisições, tem o time de engenharia, o time de gestão de portfólio, o time de gestão de propriedades, o time de marketing e locações, ou seja, fazemos investimentos imobiliários, mas temos aqui o DNA do ciclo do investimento imobiliário nas diversas funções. Aí. E se eu puder somar um pouco aqui, na verdade, assim, essa foi uma filosofia que a gente seguiu desde o início, desde a fundação, Thiago. A gente sempre acreditou que em 3 pilares, assim, que eram necessários para criar uma gestora focada no investimento imobiliário. Acho que a primeira eram ter pessoas sêniores com muita experiência, né? Então, quando a gente olha o primeiro nível na companhia, acho que a gente soma, assim, na média, mais do que 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Eu estou há 30, né? Então, quase 30, na verdade. O nosso diretor de projetos e engenharia, ele é um cara que está com quase 35, ele já fez um pouco de tudo, né? Então, shopping center, residencial, corporativo, galpão logístico, então ele tem uma experiência que é difícil de ser encontrada no mercado, né? E o mesmo pode ser falado para cada uma dessas funções essenciais para nós. Então, no nosso caso, a gente gerencia praticamente toda a cadeia, né? E com um objetivo que, assim, a nossa visão é que é importante estar próximo dos investimentos, né? É importante ter a habilidade de tomar decisões na hora que é necessário, e não ter, por exemplo, ser simplesmente um alocador de capital. A gente quer ter a capacidade e o conhecimento para tomar a decisão correta na hora que ela for necessária, né? E para isso, a gente, ao longo desses últimos 13 anos, a gente criou um portfólio grande, né? Então, hoje são quase 2 milhões de metros quadrados, né? Dentro desses 2 segmentos que o Carlos falou, mas são, assim, de uma maneira onde a gente sempre garantia a nossa habilidade e capacidade decisória, né? E foi isso que permitiu que a companhia evoluísse e crescesse e gerasse os resultados para os nossos investidores, né? Então, hoje, nós estamos falando de uma base de inquilinos com mais de 60 nomes, né? São empresas de primeiríssima linha, então nós estamos falando de Amazon, nós estamos falando de Mercedes-Benz, nós estamos falando de SAP, nós estamos falando Mastercard, Hyundai,
Carrefour, Dia. Então, assim, se você pensar quais são as principais marcas das companhias que estão presentes no Brasil hoje, elas estão no nosso portfólio de inquilinos, né? Isso é resultado dessa filosofia de estar próximo, né? De ser um processo calcado em pessoas, né? Suportado por uma institucionalidade dos nossos processos enorme, né? E um controle absoluto dos investimentos, né? Então, isso ajudou muito a gente nesse crescimento todo. Então, Roberto, tem duas características interessantes, né? Então, primeiro, vocês tinham um foco mais em investidor estrangeiro institucional, e agora, enfim, como você falou, a gestora não é tão antiga assim no mercado, mas ela carrega aí uma equipe com mais de 20 anos aí de experiência, e agora esse é o primeiro fundo listado já destinado ao investidor brasileiro de varejo, né? Então, que é o nosso tema de hoje, mas também uma característica interessante que você falou, então, vocês têm uma estrutura completa, quer dizer, desde o processo de aquisição ou reforma, quer dizer, o gerenciamento do dia a dia desses imóveis, a gestão dos locatários, quer dizer, não existe nenhuma outra empresa como uma consultoria imobiliária ou outros prestadores de serviços, vocês têm tudo dentro da casa, então? A gente tem tudo dentro de casa, né? Mas o que não significa que a gente não trabalhe com esses parceiros, né? Então, a nossa equipe, ela é uma equipe muito sênior, né? E que controla esse processo de gestão, né? Mas nós sim trabalhamos com as consultorias imobiliárias, né? Então, e aí é quase que a forma como esse trabalho é feito, ela varia de ativo para ativo. Então, por exemplo, no caso aqui do complexo do Rocha Verá como um todo, né? São 125 mil metros quadrados que a gente desenvolveu em 3 fases, né? Então, ao longo dessas 3 fases, a gente trabalhou na parte de locação em parceria com a ACB Richereles, né? Então, é um complexo muito grande que exigia, assim, braços enormes, né? Então, a gente juntou força com a ACB para trabalhar junto. Por exemplo, um ativo que a gente tinha no Rio de Janeiro, né, que hoje já não é mais parte do nosso portfólio, foi um ativo localizado no centro do Rio, onde a gente fez um retrofit completo. Então, é um projeto que a gente adquiriu do antigo Banco ABN, e lá naquele empreendimento a gente basicamente mudou tudo, a gente só ficou a casca dele, né? Nem a estrutura foi a mesma, a gente aumentou a área locável em 15%, melhoramos toda a parte de instalações, mudamos fachada, o lobby foi totalmente renovado. Então a gente transformou o que era um prédio C num prédio A, os padrões do Rio de Janeiro. Alugamos para uma grande empresa do setor elétrico e logo depois nós vendemos esse portfólio. Ali foi totalmente feito com a nossa equipe aqui, né, do começo até o fim, porque a estratégia ali não exigia ter uma empresa trabalhando de exclusividade. Então, acho que cada ativo ele tem sua própria estratégia e essa estratégia é meticulosamente seguida ao longo do ciclo dele. Certo, Roberto. Então, o tema central aqui da nossa entrevista é o fundo Autonomy Edifícios Corporativos, né? Então, que opera sob o código AIEC11, né? Enfim, um fundo listado aí da gestora. Então, de repente, acho que o Carlos, né, poderia falar um pouco, fazer um resumo do que é o fundo, né, desde o seu início até o momento, para a gente poder já agora entrar no tema central da nossa entrevista. Perfeito, Thiago. Como o Roberto descreveu, a estratégia do Fundo Autonomy Edifícios Corporativos, ela aconteceu para a Autonomy de uma forma muito natural, porque está no nosso DNA o que nós fazemos, né? Que vai desde a identificação de uma oportunidade, o desenvolvimento, a alocação e a administração daquela propriedade. Então, ao longo de 2019, nós acabamos por desenhar uma estratégia de investimentos voltadas à renda, ou seja,
como objetivo do fundo que nascia, trazer excelentes ativos, com bons inquilinos, ali naqueles ativos seguros por bons contratos, e que quando nós olhávamos para o nosso portfólio, era exatamente o que existia dentro desse portfólio. Então, esse foi o nascimento da estratégia, foi com esse foco de desenvolver uma estratégia de investimentos voltada para a renda, com bons ativos, bons inquilinos e bons contratos geridos pela Autonomy, que nasceu a IEC 11. Para o IPO, nós selecionamos 2 ativos, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro, que trazia aí 2 inquilinos, um em cada ativo, 100% ocupado, e sob contratos build to suit, né, contratos atípicos de locação. E essa foi a nossa estratégia para o lançamento do fundo, que ele acabou acontecendo durante o ano de 2020. Hoje, o fundo tem mais ou menos 465 milhões de reais de capital investido dentro desses 2 ativos, ocupado por esses 2 excelentes inquilinos, com 0% de vacância, com contratos de longo prazo. E eu vou parar aqui, porque esse é o nascimento do fundo. Obviamente, existe a estratégia, nós temos planos aqui, tem um pipeline robusto de oportunidades, e o nosso objetivo é seguir com follow-ons, com ativos que existem hoje no mercado brasileiro. Nós vemos isso como uma grande oportunidade de negócio para a Autonomy no Brasil. E, Carlos, a ideia do lançamento do fundo no mercado, destinado para o público de varejo, e dentro, claro, do ano de 2020, né, um ano bastante atípico para todos nós, então foi pensado essa estratégia iniciar o fundo com 2 edifícios já alocados, então com 0 de vacância, com contrato atípico? Sim, eu tô olhando aqui e estou rindo porque nós não prevíamos a pandemia ao longo de 2020. Quando nós desenhamos a estratégia do fundo, nós temos ativos que são maiores do que esses 2 ativos que iniciaram o fundo, né? E com inquilinos, com múltiplos inquilinos, contratos típicos. No nosso desenho inicial, esses 2 ativos com esses inquilinos, ele trazia menos complexidade para fazer o IPO, na nossa visão. E por isso eles foram escolhidos. E aí o timing entre finalizar a estratégia, trazer os distribuidores e lançar a oferta, nós entramos no ano de 2020, e, enfim, março de 2020 foi exatamente ali o momento que nós estávamos com o fundo em captação. E acho que, assim, essa estratégia, ela fala muito com essa nova realidade brasileira, né? Então, quando a gente encontra um ambiente de taxa de juros tão baixa quanto está, e mesmo com essa previsão de uma pequena subida o ano que vem, ainda permanecendo, assim, historicamente baixa, né, ela acaba nos aproximando de uma realidade que a gente só via em outros países, né? Então, Estados Unidos, Europa, eram países que já tinham e têm essa realidade de juros baixíssimos há muito tempo, onde o ativo imobiliário, ele acaba representando uma classe de investimentos importantíssima para a pessoa física, né? Não só pela renda que ele gera assim, no longuíssimo prazo, né? Então, todo mundo que quer conseguir enxergar uma renda assim, de 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Ele automaticamente olha para ativos imobiliários de alta qualidade, né? Isso no mundo inteiro, e isso não só para a pessoa física, mas para grandes investidores institucionais, né? E o Brasil, acho que pela realidade de juros que a gente tinha, isso nunca tinha acontecido de fato, né? Então, ele sempre foi um ambiente onde o foco foi multiplicação de capital, né? E muito menos essa renda e essa manutenção de valor ou geração de valor no longo prazo, né? Agora nós estamos numa realidade que é completamente diferente, né? Essa classe de ativos,
ela passa a ter uma importância que é enorme, assim, na poupança das pessoas e na poupança do país como um todo, na verdade, né? Acho que essa é o pano de fundo dessa nossa vontade de entrar no segmento dos fundos imobiliários ou das propriedades geradoras de renda, né? Sim, sim. Até falo aqui sempre para os meus alunos do curso, enfim, outras lives que eu participo. Agora, o Brasil está no mundo real, né? Quer dizer, antes era uma anomalia, né, que acontecia aqui com aquela taxa de juros extremamente elevada, né? A gente sempre tinha imaginado, Thiago, que essa normalização que se chama da economia aí, ela aconteceria naqueles primeiros anos da década de 2000, assim, né? Então, quando eu criei a Autonomy aqui, essa normalização a gente enxergava ela acontecendo logo em seguida, assim. E a verdade é que institucionalmente o Brasil evoluiu muito desde então, né? Para nós, essa 2007 até 2015, assim, foi um período de incríveis retornos, né? Então, agora, isso mesmo fora dessa normalização que acontece agora, né? O caminho que a gente vê pela frente, ele é muito favorável, assim, e ele é muito favorável para gestores que conhecem o mercado imobiliário, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente traz de diferente, né? Muitas dessas plataformas mais novas que apareceram, elas têm uma origem no mercado financeiro, né? O nosso olhar é o produto imobiliário. A gente acha que isso traz um diferencial muito grande, por exemplo, quando você está selecionando os ativos que vão compor o fundo, né? É muito diferente você ter um Rocha Verá com contrato BTS até 2025 do que você ter um ativo classe B localizado numa região secundária, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de qualquer outra grande capital do país. E essa diferenciação não é todo mundo que conhece e sabe analisar, né, ou sabe entender o risco inerente que está por trás disso, né? Acho que a Autonomy traz esse olhar diferente para um mercado imobiliário, né, de fundos imobiliários. E Roberto, para um fundo que a proposta é ser um fundo multiativo, né, de gestão ativa, então acho que o que você está falando você fala, né, do DNA imobiliário, né, da gestora, e todo esse conhecimento do processo como um todo. Acho que era importante somente para o investidor de fundos imobiliários que tem essa perspectiva de longo prazo. Então, você vai passar por muitos ciclos imobiliários, principalmente nesse segmento corporativo. Então, acho que o gestor tem que ter muito conhecimento para entender bem os movimentos desse ciclo e, principalmente, fazer possíveis reciclagem do portfólio e também saber trabalhar a atualização desses imóveis e também essa questão de entender o movimento desses locatários, né? Você está absolutamente certo, né? Porque quando você olha, assim, as pessoas que estão aqui dentro da Autônoma, elas já passaram pelos diversos ciclos, né? Eu acho que, assim, entre altas e baixas, acho que eu, desde a década de 90, sei lá, deve ter passado por uns 4 ou 5, assim, é quase uma montanha-russa, né? Felizmente, o mercado sempre crescente, né? Mas que é muito importante saber maximizar essa criação de valor na alta, mas talvez mais importante ainda é você saber o que fazer nos mares turbulentos, né? Então, se a gente olha o crescimento médio da economia brasileira entre 2013 e 2020 foi 0,2%. Esse foi o nosso PIB médio anual, né? A Autonomy gerou, nesse período, 17% de retorno líquido para os seus investidores, né? Então, não tem nada comparável, né? E é esse olhar de criação de valor que a gente traz agora para o mercado de renda, né? Interessante, Roberto. E, Carlos, colocar você de novo aqui na conversa. Então, o fundo tem 2 imóveis, né? Claro, a ideia depois é que haja uma expansão aí da carteira, mas poderia falar, então, das principais características do imóvel que é de São Paulo, né, o Rocha Verá, o Tower, né? Perfeito, Thiago. O Rocha Verá, ele é um complexo, como o Roberto descreveu, de 4 torres. O fundo tem a torre D, que é a Diamond Tower.
ela é uma torre de 14.600 metros, mais ou menos, de área locável. Ela foi desenhada para a ocupação do inquilino, que é a Dow Chemical. Então, em 2007, aí, quando começaram as conversas com a Dow e os desenhos e muito trabalho para as especificações desse ocupante, atendimento dessas necessidades, a torre ficou pronta em 2010, e desde então a Dow ocupa como a sede dela na América Latina. Ela é uma empresa americana, e dentro desse complexo, desses 125 mil metros quadrados, nós temos uma excelente localização geográfica, entradas, ele fica na região, em São Paulo, da Shukri Zaidan, com duas entradas, tanto pela Avenida Shukri Zaidan quanto das Nações Unidas. É um prédio que, desde a sua construção, ele é certificado LEED Gold, ele é um dos primeiros LEED Golds do Brasil. Nós temos aqui no subsolo do complexo, operando para todo o complexo, uma usina de geração de energia a gás, que garante aí para o inquilino uma qualidade na prestação de serviço de energia, que é muito importante para a operação dos inquilinos, e essa usina ela está aqui no subsolo, e ela atende, inclusive, a Torre D, né, do nosso complexo. Nós temos áreas verdes, como se fosse um parque aqui na nossa área comum de 17 mil metros quadrados. Hoje, a Autonomy, o time da Autonomy está trabalhando para trazer e ativar essa área verde, mas em termos de mobilidade urbana, nós também estamos conectados aqui com a linha da CPTM, a estação do Morumbi. Nós estamos na Marginal Pinheiros, tem acesso também à linha de ônibus na frente do complexo, ou seja, o transporte é outro ponto alto, que, por sua localização, nós estamos a uma rua atravessando do Shopping Center Morumbi, e a outra rua do Shopping Center Marketplace, dois shoppings que são referência no estado de São Paulo. Ou seja, quando você coloca isso em uma perspectiva, Thiago, esse ativo ele se torna difícil de replicar, e isso é um ativo, é um valor imenso para o fundo, né, que o fundo adquiriu e vai hoje usufruir aí dos rendimentos dos aluguéis desse ativo. E ele é classificado como A mais dentro da... Ele é classificado como AAA. Ele é AAA, certo. Eu acho que o Roberto pode me ajudar aqui com as especificações do AAA. É isso mesmo. Ele é o clássico AAA, assim. Então, ele basicamente atende a todas as demandas necessárias, assim, né? Ele é realmente um ativo muito especial, assim. O Carlos explicou bem os diferenciais do Rocha, assim. Acho que se a gente fosse colocar dentro de uma classificação dos melhores ativos em São Paulo, o Rocha Verá definitivamente estaria na lista de todas as pessoas, assim, conhecedoras e envolvidas com o nosso mercado, assim, talvez entre os 5 ou os 10 melhores, com certeza. E esse ABL, que é a propriedade do fundo, né, essa torre, então ele está alocado 100% para a Dow, né? E aí ocorreu, dentro desse processo aí de abertura aí do fundo, né, Roberto, uma questão até que já outros fundos conhecidos do mercado já ocorreu, que é essa questão da negociação, algo que não deveria ocorrer dentro de um contrato um contrato que a gente chama de atípico, né, um contrato forte, e agora está dentro de até pela característica do contrato, está dentro de um processo arbitral, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, até para a nossa audiência entender como é que está o andamento desse processo aí. Claro. Isso foi uma coisa que nos pegou de surpresa, assim, a gente não esperava, afinal, é uma relação de 13 anos que a gente construiu com o pessoal da Dow. Assim, eu me lembro das conversas que a gente tinha no escritório de obra aqui para definir
projetos e especificações, né? Então, foi realmente uma surpresa. Acabou acontecendo, infelizmente, né? E esse é o processo, ele não está formalmente instaurado ainda, né? Para quem não conhece como é que funciona um processo de arbitragem, uma das partes entra com um pedido formal, a outra responde, né? E são dois documentos muito simples. Com essa formalização inicial, tem o começo da escolha dos árbitros. Geralmente é um processo onde se escolhem 3 árbitros, cada uma das partes escolhe um, e esses 2 juntos escolhem o terceiro membro desse painel arbitral. Quando esse painel está formado, as partes aí, então, sim, apresentam suas peças iniciais, né? Então, o seu posicionamento, as suas alegações, né? Iniciais, e somente então que o processo de arbitragem começa formalmente, quando o assunto começa efetivamente a ser debatido, né? Hoje nós estamos justamente nessa fase de seleção dos árbitros, né? Então, a gente tinha uma expectativa que ela fosse encerrar agora em dezembro, talvez ela escorregue um pouco para o início de janeiro, para o início do próximo ano, né? Mas logo em seguida apresentam-se as peças iniciais e aí começam-se efetivamente as análises e as discussões dentro do processo, né? Então, a DAO, ela solicitou, Roberto, uma redução do aluguel? Nessa peça inicial que ela começou com o processo de arbitragem, Thiago, ela fez alguns pedidos, né, onde esses pedidos, eles basicamente variam de uma redução do valor do aluguel até uma redução da penalidade no caso de um término antecipado do contrato, e o direito de poder terminar esse contrato antecipadamente, parcialmente ou totalmente. Foram esses os 3 grandes pedidos que ela fez nessa peça inicial. Ela deu um valor para esses pedidos nessa peça de aproximadamente 17,3 milhões de reais, né? E isso é todas as informações que a gente tem neste ponto que está do processo. O que a gente fez quando a gente tomou conhecimento, a gente basicamente tomou algumas ações, né? A primeira, obviamente, foi contratar assim, um trio de advogados de primeiríssima linha, né? Então, quem está liderando esse processo arbitral em nosso nome é o Tosini Freire, que é uma das grandes bancas legais brasileiras, né? E quem está cuidando é o Fernando Serec, que é o sócio sênior da área de litigioso do escritório, né? Ele é o principal sócio desta área do contencioso e é quem está liderando esses esforços para nos assessorar em toda a parte de análises imobiliárias e discussões imobiliárias que porventura venham a acontecer. Marcelo Terra. Marcelo, acho que talvez seja um dos mais respeitados advogados imobiliários daqui de São Paulo, e talvez muito reconhecido, acho que no Brasil inteiro. E no terceiro, o escritório do Matos Filho, que foi o escritório que nos assessorou durante a oferta, e é quem nos ajudou a navegar aí todo o marco regulatório de relação com a CVM e esses disclosures que a gente pode ou não pode dar, mas para seguir e atender essa vontade nossa de transparência durante esse processo, né? Então, esses 3 têm nos assessorado e têm nos ajudado a navegar esse processo. Acho que é quase que unânime na análise deles o quão forte é o nosso direito, né? Esse é um direito que, na verdade, como você bem falou, ele já foi testado no passado, né? Ele já foi questionado antes da pandemia, durante a pandemia, e o resultado tem sido sempre muito favorável aos proprietários, né? Então, mesmo durante
a pandemia, e tiveram alguns casos que foram muito, muito públicos, né? As decisões têm sido francamente favoráveis aos proprietários, principalmente nos contratos BTS, como é o caso aqui. Sim, sim, até por isso que, se eu não me engano, acho que foi 2011 ou 12 que foi atualizado o Código Civil justamente para colocar essa parte específica do contrato atípico, né? Esse arcabouço legal hoje, ele é uma lei federal, né? Então, ele claramente, se a gente compara assim, o que está escrito na lei com o que é o contrato nosso, a gente basicamente atende a todos os pré-requisitos, né? Então, foi um prédio construído para a DAO, segundo as especificações da DAO, né? E onde ela tem ficado aqui, praticamente, a gente começou a relação em 2007, o prédio acabou em 2010, e ela tem ocupado desde então, né? Então, assim, a gente atende a todos os pré-requisitos da lei, né? Então, a gente está bastante confiante assim no resultado final desse processo e acompanhando muito de perto, né? Então isso é parte do nosso dia a dia aqui. Uma coisa acho que é adicional e que acho que traz muito valor para o fundo, né? É o que a gente acabou negociando com os vendedores, né? Então, apesar da nossa crença da força desse contrato e do nosso direito, né? A gente tomou algumas medidas adicionais para justamente reforçar o fundo, né? E que foi, de um lado, negociar com os vendedores uma retenção do preço, neste valor dos 17 milhões de reais, e esse dinheiro ele pode ser usado para suportar qualquer variação que tenha nas distribuições para o fundo, né? Então, é uma garantia adicional para os nossos cotistas, né? Além disso, e isso foi um comprometimento, foram 2 comprometimentos da gestora, na verdade. Um deles é que todas essas despesas legais estão sendo pagas por nós, então não tem nada sendo repassado para o fundo, né? E o segundo é que as nossas taxas, tanto a da administração quanto a de performance, nós estamos provisionando no fundo e deixando como uma garantia adicional na remota possibilidade que seja necessária, né? Então, quando a gente olha o que os cotistas têm, é uma percepção de valor que acho que ainda não ficou tão clara para todo mundo, né? Então, a gente tem hoje um fundo que, no preço da oferta, ele geraria 6,8% de yield anual, né? Que está muito acima do IFIX, do rendimento médio, por exemplo, de lajes corporativas de outros fundos, né? É um dos mais altos que se a gente compara com os outros, né? Se a gente olhar o dividend yield médio que tem a partir do preço que hoje está a cota, dá quase 7,5% de yield, né? Só que com uma garantia de recebimento que ela é dobrada, né? Então, a gente tem 2 contratos BTS até 2025, no caso particular do IBMEC no Rio, assim, na prática é até 2027, né? Dadas as particularidades do contrato. E em cima da força desse contrato BTS, nós temos ainda essas garantias dadas tanto pelos vendedores quanto por nós, gestor, né? Então, através desse pool de capital, né, que está lá reservado para justamente minimizar a volatilidade dos recebimentos, né? Então, é algo que é muito especial, assim, e quase que único, eu diria, no mercado. E, Roberto, agora, está agora nesse processo, né, arbitral, por enquanto ainda a DAO continua pagando o valor e isso não tem impactado nos dividendos para os cotistas, não é? Zero. Então, a DAO tem honrado todos os compromissos, né, e não é só aluguel, mas aluguel, condomínio, acabou de renovar o seguro
da torre, que é uma outra responsabilidade do inquilino. Então, ela está completamente adimplente nas obrigações contratuais dela, né? E mesmo no caso, assim, de ter alguma flutuação assim, de novo, tem esse montante de recursos assim que funcionaria e funcionará para minimizar essa flutuação. Certo, Roberto. E, Carlos, aí o segundo imóvel do fundo é o Standard Building, né, que fica no centro do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, a gente vem debatido aqui, somente na região do centro, né, há bastante tempo, essa questão é uma região bastante afetada aí pela vacância, mas de qualquer forma, então, com essas características, né, com um locatário como o IBMEC, você então considera isso como um ponto forte aí do imóvel? Sim, Tiago. O Rio de Janeiro, ele é o segundo maior mercado corporativo do Brasil. É um mercado grande, é um mercado relevante. Entendemos o momento que ele atravessa, identificamos a vacância e conhecemos bastante, temos outros investimentos no Rio de Janeiro, além do Standard Building. O Standard Building, ele é um prédio que ele foi construído em 1935 para ser a sede da empresa americana que se chama Standard Oil, que é a ExxonMobil. Ele é um prédio histórico, ele tem a sua fachada tombada, ele é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Ele está localizado no centro, mais descolado, com uma vista maravilhosa da Baía de Guanabara. Ele tem os aspectos importantes que nós buscamos de mobilidade urbana. Então, ele é servido pelo VLT, ele está a poucas estações do aeroporto Santos Dumont, e em 2007, ele passou... Desculpa te interromper. Tem, bem lembrado, nós estamos a alguns metros também da estação Cinelândia do metrô, e ainda naquela região, ela é servida de amplas praças que servem de bolsões de estacionamento. Então, essas condições, elas fazem desse ativo um ativo único para uma empresa do setor educacional, para uma escola, que é o caso do IBMEC. Essa facilidade do acesso por mobilidade urbana, essa disponibilidade de estacionamentos na região do centro do Rio de Janeiro, que nós sabemos que é uma região que ela acaba sendo afetada pela disponibilidade de estacionamentos, essa proximidade com o aeroporto, enfim, essa vista, são condições que valorizam esse ativo e a escolha desse inquilino por se instalar ali. Em 2007, como eu ia falando, ele sofreu um retrofit completo, que foi exatamente quando nós adquirimos esse ativo num dos portfólios da Autonomy, e desde então servindo o IBMEC, ou seja, desde 2007, num contrato Build to Suit, que tem seu vencimento em 2025, e conforme o Roberto descreveu, também por algumas condições do contrato, como se ele fosse até 2027. Aí opera a Escola de Negócios, e nós, com esse desenho e com essas características, nós achamos que ia ser um complemento importante para o início do portfólio desse fundo. Certo, e não é um imóvel educacional, né? Na verdade, é um edifício corporativo adaptado para o IBMEC, né? Acho que isso é importante também para dar mais versatilidade aí para o imóvel, né? É isso mesmo. E eu complementaria, assim, que é uma coisa, acho que as pessoas sempre, hoje em dia, né, principalmente, na verdade, elas ficam um pouco assustadas, né, quando fala de Rio de Janeiro, né? Mas se a gente olhar, o Rio de Janeiro, ele foi historicamente, e assim, eu primeiro na Tishman, depois aqui, eu invisto no Rio de Janeiro desde década de 90, assim, 1900 e meados da década de 90, né? E o Rio de Janeiro, ele é um mercado que ele tem umas características que são muito únicas dele, né? Porque como ele tem, primeiro geograficamente, quando você tem o mar de um lado e a montanha do outro, né, você limita completamente o crescimento da oferta
nesse mercado, né? E essa limitação, na verdade, ela gerou um mercado que sempre teve uma vacância absolutamente baixa. Se você olha historicamente no Rio, a vacância sempre gerou em torno de 3%, 4%. Assim, é muito difícil, eu não consigo me lembrar uma outra cidade no mundo onde, durante 10 anos seguidos, você consegue ter uma vacância deste tamanho, né? Infelizmente, na verdade, quando a gente olha os últimos quatro anos, principalmente lá no Rio, teve um repique, né, por causa de toda essa crise econômica que o Brasil tem passado ao longo desses últimos anos. Mas essas características, elas permanecem, na verdade, né? E a nossa visão é que projetos como o do IBMEC são projetos que sempre terão a sua demanda, né? Porque são muito bem localizados, são muito bem servidos de mobilidade, tem fácil acesso para todas as áreas residenciais da cidade, né? E na prática, é um mercado que a qualidade média é muito baixa ainda, né? Se você olhar assim e for quebrar o estoque todo existente no Rio de Janeiro, quase que 60% dele foi construído até a década de 60, né? Então, são muito poucos os projetos que vieram em seguida, né, ou que passaram por um retrofit depois dessa época, assim, né? Então, é um mercado onde essa baixa oferta acaba gerando uma demanda por edifícios melhores que favorece o proprietário, né? Essa dinâmica é muito boa. É verdade, sim, que o mercado nos últimos tempos sofreu muito, e a gente sofreu isso no nosso portfólio do Private Equity, né? Mas aqui, quando a gente olha o IBMEC, colocando ainda uma cereja em cima desse bolo, né, ele tem esse contrato que tem mais 7 anos pela frente, né? Então, é algo muito único, né, de você ter uma segurança de 7 anos de contrato com um inquilino do porte do IBMEC, ou IDUX, né, que é a holding controladora dele, num mercado que tem uma baixa oferta por definição, né? Então, é uma coisa bem especial, assim. E, Roberto, aproveitando esse gancho que está que era a próxima pergunta que eu ia fazer, como é que você enxerga, então, esse ciclo do mercado, né, corporativo, tanto em São Paulo e Rio? Então, acho que agora, ao contrário do último ciclo ruim, né, que a vacância estava elevada, que você tinha, por exemplo, em São Paulo, uma oferta muito grande, né, desses edifícios com melhor padrão construtivo. Agora, acho que a grande diferença, talvez você já falou até do Rio de Janeiro, é que a oferta não é grande, né, para os próximos anos, as novas entregas, né? Então, como é que você enxerga essa fase aí desse ciclo? Tiago, aqui em São Paulo, eu vou começar por São Paulo, depois eu volto um pouco para o Rio para detalhar mais a dinâmica lá do Rio, mas aqui em São Paulo, né, a gente, essa dinâmica da baixa oferta, ela é igual, né? Então, obviamente que por diferentes razões, né? O plano diretor de um lado e a falta de CEPACs por outro criaram uma dinâmica de baixíssima capacidade de produção futura, né? A tal ponto de que quando a gente olha para frente, né, e olha um pouco do dinamismo da cidade, né, não é, para nós é quase que inconcebível imaginar uma cidade como do tamanho de São Paulo, com o tamanho de portfólio de escritórios, de estoque de escritórios do tamanho de São Paulo, sem ter uma oferta condizente com o tamanho desse mercado, né? E esse é o cenário que nós estamos vendo aqui, né? É um cenário que não é só de baixíssima oferta, mas é uma oferta que não chega ao ponto de conseguir atender um crescimento de 2% a 3% ao ano por 3 ou 4 anos, né? Então, é uma situação que a gente se preocupa do ponto de vista de dinamismo de negócios da cidade, mas que favorece muito, obviamente, a nossa posição como proprietários, né? Então,
E isso a gente acha que está dado, não é nem dúvida se essa baixa oferta ela já está contratada, né? Porque quer queira ou não demora muito para produzir, para chegar uma nova geração de escritórios no mercado. Do lado da oferta, como é que a gente tem visto isso? E obviamente que 2020 foi um ano completamente atípico, né? Mas quando a gente olha na prática o que aconteceu, a gente não viu grandes reduções ou grandes cancelamentos por causa da pandemia ou por causa deste novo normal, né? Acho que nós estamos numa fase onde as empresas estão tentando entender o que vem pela frente, né, e como é que esse novo normal vai ser, né? Mas que a demanda, por enquanto, ela não foi afetada, né? O volume de negócios caiu, né? Mas não devolveu-se espaço como eram as previsões iniciais do começo da pandemia. Isso não aconteceu no nosso portfólio e não aconteceu no portfólio dos melhores. Assim, esse topo do mercado sofreu muito menos, né? O que a gente acha que vai acontecer ao longo dos próximos anos, muito provavelmente vai ser as empresas, assim, acho que tem uma parte das empresas assim, muito pequena que consegue operar e funcionar 100% no home office, mas acho que ela é pequena, né? Isso a gente tem visto não só nas discussões aqui no Brasil, mas também nos fóruns que a gente participa, que a gente tem acesso aos relatórios, na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, principalmente, né? Então, a gente acha que no final das contas vai ser sempre uma combinação, é um trabalho flexível, né? E provavelmente as demandas individuais caiam, mas o que importa para nós e o que importa para o nosso mercado é que o todo cresça, né? E esse, eu me lembro muito, é um caso que assim, eu falo bastante quando me perguntam dessa demanda futura. Por exemplo, a BASF é uma inquilina nossa, né? Então, e ela ocupava 15 mil, uma inquilina nossa desde 2012, se não me engano. Ela ocupava 15 mil metros quadrados antes de vir para um prédio nosso. E quando ela fez esse movimento, por causa da eficiência e por causa de uma política de home office que já existia naquela época lá, ela reduziu para 10 mil metros quadrados, né? Esse é um processo que ele vem acontecendo por razões diferentes há muito tempo, né? A pandemia ela só exacerbou e ela só deu uma enorme visibilidade para uma coisa que já acontecia, né? Para o mercado de escritórios, o que importa é que a gente tenha crescimento, né? Que o Brasil cresça, né? E que felizmente é a previsão, né? Então, quando a gente olha todas as previsões econômicas, esse crescimento ele deve acontecer mesmo porque a gente vem num patamar de PIB que está muito baixo, né? Então a gente acha que essa dinâmica em São Paulo ela é muito favorável aos proprietários, né? No Rio de Janeiro, acho que por uma dinâmica, assim, acho que a dinâmica da oferta, ela também é muito restrita, né? E eu acho que lá ainda, por ser um mercado um pouco menor e menos diversificado, né? Tem uma concentração mais de setores que lideram a ocupação lá, a produção está muito baixa, né? Então, não devem... a gente não enxerga isso aumentando e indo para um outro patamar, tá? No caso da demanda, acho que a demanda, assim, por exemplo, quando a gente olha os nossos ativos lá no Rio de Janeiro, eles estão todos, assim, 100% ocupados. A gente tem 1,5 andar vago no Rio de Janeiro hoje, nos nossos outros ativos, né? E todos em patamares de aluguel que, dada a realidade, acho que são muito bons, né? Então, acho que ele está também num cenário estável hoje, né? Essa é uma vacância que ela atingiu um pico há 2 anos atrás e ela vem
por causa dessa baixa oferta e de uma demanda que se manteve constante, caindo paulatinamente, né? Com o crescimento da economia, com esse volume enorme de investimentos que tem acontecido no setor de óleo e gás, telecom, teve um impacto muito positivo nessa ocupação de escritórios lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é um momento muito interessante, na verdade, porque as duas cidades, eu acho que o pior definitivamente já está para trás, tanto em uma quanto em outra. Sim, é difícil ter esse raciocínio porque a gente está no olho aqui do furacão ainda, né? Quer dizer, agora a gente vai ter uma retração econômica muito forte esse ano. Quer dizer, o Rio de Janeiro já vem de uma retração mais forte, enfim, com problemas sérios lá do ponto de vista do Estado, né? Enfim, do ponto de vista fiscal. Mas, enfim, acho que olhando por esses números, então tem essa questão e todo esse impacto agora da questão da retração econômica, acho que pode ser neutralizado para essa questão do lado da oferta, né, que vai ter poucas entregas nos próximos anos, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, e também o assunto que eu ia comentar, que você já meio que comentou, mas então dessas novas tendências, principalmente o home office, que a gente tem debatido bastante aqui, que já estamos até cansados de tanto falar nessa questão, quer dizer, nenhuma dessas novas tendências que possivelmente se aceleraram, né, nessa questão da pandemia, pelo menos do que eu tenho conversado aí com outros especialistas, gestores, ninguém está chegando na conclusão que isso vá, pelo menos nos fundos imobiliários, dos imóveis que estão dentro das carteiras de fundos imobiliários, o home office não traria aí um impacto significativo aí principalmente agora no momento, né? Não, eu acho que não, eu concordo com eles, né? Eu acho que assim, não vai ter eu acho que eu só separaria assim, em qualidades de ativo, né? Se eu fosse dizer onde eu acredito que possa ter maior impacto essa preocupação com a pandemia, né? Seriam nos prédios classificados como B ou A-, né? E por que isso, na verdade? Acho que a pandemia ela trouxe para cima da mesa uma preocupação de saúde, né? Ela trouxe uma preocupação que se mistura um pouco com sustentabilidade. Então, ela trouxe um fator a mais de análise pelos inquilinos dos prédios que eles ocupam, né? E isso, essa preocupação, né, da saúde, do bem-estar, né, das pessoas, elas vão se traduzir, sim, nas escolhas que elas fazem dos prédios, né? Então, prédios, por exemplo, onde a qualidade do filtro do ar-condicionado, que nunca foi um fator decisório, eu acho que ele começa a ser um fator decisório, né? Então, quando você pega, por exemplo, aqui no prédio, no Rocha Verá, né, a nossa capacidade, o ar que está dentro do prédio, ele é infinitamente mais limpo do que o ar externo, né? Por causa dos filtros que a gente tem aqui dentro do prédio, né? Essas coisas que nunca entraram no radar de preocupação das empresas, a gente acredita que entrarão, né? Essas questões por exemplo, nós estamos produzindo agora uma nova geração de nossos edifícios, né? Então, tem um projeto nosso aqui em São Paulo, o Luna, né? Ele começou a obra agora. Então, ele é um prédio Platinum no LEED, né? E ele é um prédio que vai ter uma certificação WELL, né? Então, o Platinum, por quê? Porque, assim, essa preocupação com a mudança climática, que está cada vez mais em cima da mesa dos investidores, a gente acredita que ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, ela vai fazer parte do processo decisório, tanto das empresas que ocupam, quanto dos órgãos governamentais. Então, nós vamos ver um imposto de carbono ou algo similar, né, acontecendo no mundo, né? Quanto dos investidores, quando eles precificarem o valor de um ativo, né? Então, fazer um prédio Platinum para nós é pensar no valor da propriedade no longo prazo, né? E esse prédio tem isso, né?
esse prédio ele vai além, porque nós temos ainda o objetivo que ele seja net zero, que é um outro grau de certificação, onde basicamente todas as emissões durante o desenvolvimento e durante a operação, elas são anuladas. E não é por compensação de crédito de carbono. São as emissões realmente são nulas, né? Então, é um outro nível de ativo imobiliário. A gente não tem isso aqui no Brasil e tem, assim, são poucos os casos no mundo inteiro. E, além disso, nós estamos olhando agora para as pessoas, né? Então, essa nova geração, essa certificação WELL que eu falei, ela foca no bem-estar, né? Então, os critérios de classificação e de análise dela, elas olham para a experiência do usuário, né? Para o bem-estar do usuário e o que precisa estar, tanto no design, quanto na forma como o projeto é usado, para garantir que determinadas características de qualidade de vida estejam presentes, né? Então, nós estamos levando isso para um outro patamar, na verdade, e olhando para as pessoas, né? E acho que isso a gente já estava com essa mentalidade, e acho que a pandemia só reforça a importância, né? Esse é um projeto que foi aprovado ano passado e que já tinha esse conceito. Acho que a pandemia reforça o quanto essa visão ela passa a ser importante. E isso vai ter impacto, acho que no futuro, sim, né? Eu acho que o uso dos escritórios, eles devem ter uma certa mudança, né? Então, vai ter as áreas comuns, as áreas de interação, mas não uma interação de tomar um lanche, tomar um café. Uma interação onde quem está no home office e vai trabalhar os 3 ou 4 dias por semana possa interagir criativamente com os outros. Tem que ser um espaço pensado para estimular a interação, para estimular a troca de ideias, porque uma parte da equipe vai estar, assim, nem sempre junta, né? Então, eu acho que esse uso do escritório, ele vai evoluir, né? E essa nossa nova geração, ela está pensando isso, né? E acho que os ativos que compõem os fundos imobiliários, eles deveriam olhar isso, né? E principalmente os cotistas deveriam tentar enxergar quais são aqueles fundos que têm, quais são aqueles fundos que não têm ativos que possibilitam isso, né? Porque isso vai fazer uma diferença no longo prazo. No curto não faz tanto, mas no médio prazo faz. Bom, interessante, Roberto. Então, realmente chegamos aqui no tempo, né, da nossa entrevista. Então, gostaria que você, então, perguntando o gancho, fizesse as suas considerações finais, depois o Carlos. Tá. Muito obrigado, primeiro, Thiago, pela conversa. Gostei bastante. Valeu mesmo. Acho que quando a gente olha para a Autonomy, né, então hoje nós temos 6 bilhões sob gestão, né, são quase 2 milhões de metros quadrados de escritórios e de logística, né? Eu estou muito feliz com o AEC 11, né? Ela é a nossa entrada no mercado imobiliário do investidor brasileiro, né? Com um produto que me orgulha muito, né? Principalmente nessa relação de risco e retorno. Então, na minha percepção, tem baixíssimo risco, gerando um yield que no preço atual é de 7,5%, né? Então, eu sou investidor no fundo, né, com uma participação relevante, né, porque eu realmente acredito no potencial dele, né? E nós vamos continuar trabalhando para sempre trazer ativos desta qualidade para dentro do fundo. Ele começa assim com esses 462 milhões, mas o capital autorizado dele é de 4 bi, né? E eu espero, ao longo de 21, e a gente está trabalhando nesse sentido, de fazer pelo menos mais um follow-on relevante para aumentar o tamanho do fundo no ano que vem. Muito obrigado de novo e um abraço a todos. Carlos? Thiago, eu vou agradecer o convite, foi um prazer. Eu queria também fazer um convite para todos os investidores que vão nos assistir, que
entrem em contato conosco, procurem dirimir suas dúvidas, nós vamos estar aqui para responder. Nós estamos com o espaço do gestor do Clube FI, e esse é um canal de acesso direto conosco. O investidor pode ali se manifestar e buscar aí esse contato, e a gente vai aí com prazer buscar atender a todos eles. De novo, eu faço esse convite, reforço para os nossos investidores e para os investidores que gostariam de ser investidores do nosso fundo. Se tiver aí pensando, fazendo algum tipo de análise no que a gente puder contribuir, será um prazer. Mais uma vez, obrigado a você e obrigado a todos aí que nos assistem. Então, também queria agradecer a Carlos, Roberto, né, pela primeira participação aqui no nosso programa. Realmente o conteúdo ficou muito interessante. Então, também queria ressaltar, como o Carlos falou, né, a gestora Autonomy é parceira do Clube FI, então pode entrar diretamente lá no nosso site para fazer contato com a área de RI, né. Enfim, agradecer aqui também o André por ter ajudado a gente a produzir essa entrevista. Então, e claro, né, nossa última entrevista do ano, gostaria de desejar, então, né, boas festas, né, enfim, bom final de ano para todos, e logo mais em janeiro, logo no começo, a gente já volta aqui, né, com o nosso programa de entrevistas aí. Então, um grande abraço para vocês aí. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!